Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos inspirar para que em Cristo Jesus possamos crescer na fé, que a Virgem Santíssima, Santo Tomás de Aquino e os santos anjos da guarda possam nos guiar nesse estudo, neste congresso, para sempre adquirirmos o conhecimento necessário para chegarmos à salvação e ao conhecimento da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, que honra poder estar aqui ministrando este curso, ou mais especificamente esta aula, sobre a influência de Santo Tomás de Aquino na obra de Viktor Frankl, especificamente a logoterapia. E nesse congresso tomista realizado, uma grande honra poder participar dele. Eu fiz o congresso de patrística, que foi uma obra, um congresso excepcional, e hoje tenho a honra de poder estar aqui participando desse congresso tomista. Desejo a cada um de vocês a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, meus irmãos, eu sou o Padre Bruno, sou da Diocese de Guarulhos, formado em Teologia e Filosofia, e tenho uma especialização em logoterapia e análises existenciais. Análise existencial, apontamentos clínicos e educacionais. Eu fiz pelo Instituto Geuissen. Sou também coautor de um livro para a juventude, um livro chamado Fala Jovem, onde eu escrevo especificamente sobre a Mariologia. É um capítulo sobre Maria deste livro. Fica aqui a dica. Queridos, então, antes de mais nada, é preciso deixar uma coisa muito clara aqui para vocês, tá? Quando a gente fala que houve uma influência de Santo Tomás de Aquino na obra de Viktor Frankl, eu não estou aqui querendo dizer que Viktor Frankl era tomista, tá? Não é isso. Então eu quero deixar bem claro aqui, Viktor Frankl não era tomista. E a sua obra, a logoterapia, também não é uma obra tomista. Mas houve sim, nós vamos aprofundar isso daqui a pouco, uma influência tomista na vida de Viktor Frankl. Nós vamos fazer algumas comparações de textos e entender qual é a raiz disso. Como é que Viktor Frankl chegou a Tomás de Aquino? Foi só estudo pessoal? Houve alguém que o influenciou? Sim, e nós vamos ver isso. Então, eu quero deixar de início esse parênteses ou esta observação para que nós não confundamos. Então, o Padre Bruno aqui não está dizendo de maneira alguma que Viktor Frankl era tomista e que toda a logoterapia era uma obra tomista. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, devido a esta influência de Tomás nos conceitos antropológicos, por exemplo, da visão de Viktor Frankl, isso é possível tornar a logoterapia um estudo, uma ciência psiquiátrica extremamente favorável para a alma e para a vida humana. E, meu Deus do céu, os resultados clínicos da logoterapia demonstram isso. Demonstram a sua eficiência, demonstram a sua capacidade de cuidar da alma, da vida, da psicologia do ser humano. Principalmente no que tange a sua busca de sentido. Principalmente no que tange a esse reequilíbrio da vida humana. Não estou dizendo que ela é a solução para tudo, mas ela é uma ciência positiva, uma ciência eficiente, uma ciência muito boa para o ser humano, que contribui muito para a compreensão de nós mesmos, para a compreensão dessa busca humana de sentido para a própria vida. Tá? Então é isso que eu quero dizer quando existe uma influência tomista na vida e na obra de Viktor Frankl. De maneira alguma estou afirmando que ele é tomista, mas estou dizendo sim que houve uma pequena, mas profunda influência de Tomás de Aquino na obra da logoterapia de Viktor Frankl. Certo? Então, vamos à aula propriamente dito. Então vamos às bases, às premissas aqui. Viktor Frankl, ele, desde jovem, ele se questionava quanto aos estudos, seja na escola, seja na faculdade, com relação à busca de sentido da vida.
ele era uma pessoa muito preocupada com isso. Ele era uma pessoa que tinha uma profunda inquietação com relação ao porquê das coisas, né, qual o sentido das coisas, da própria existência humana. De tal maneira que o levou a aprofundar e a criar a logoterapia. Viktor Frankl, eu gosto sempre de brincar, ele era tão reflexivo na sua vida, ele levava tão a sério isso, que quando ele estava, e ali foi o ponto determinante, quando ele estava nos campos de concentração, ao invés de ele se preocupar em sobreviver, que é claro que ele estava preocupado com isso, ele aproveitou toda a situação que ele estava vendo para refletir sobre a existência, para aprofundar ainda mais os seus conceitos, né, noogênicos, né, seus conceitos sobre a existência, sobre o sentido da vida. Então veja, ele não é um homem raso, superficial. Viktor Frankl ele levava a vida numa profundidade muito grande. Agora é óbvio, houveram pessoas que o ajudou a aprofundar os seus conceitos. E essas pessoas foram duas pessoas especificamente. Claro, ele teve vários professores. Viktor Frankl é um homem de uma bibliografia de leituras profundas e imensas, uma biblioteca muito grande. Mas duas pessoas especificamente deram bases para a logoterapia de Viktor Frankl, que foram Rudolf Allers e Oswald Schwartz. Rudolf Allers, ele é conhecido principalmente para aquelas pessoas que estudam a psicologia tomista, que atualmente, né, o Echevarria tem divulgado de maneira brilhante essas ideias. E Rudolf Allers é um dos precursores desse pensamento da psicologia tomista, se não um dos maiores nomes do desenvolvimento de uma psicologia genuinamente tomista e até católica, poderíamos dizer. E Rudolf Allers foi um dos professores que exerceu grande influência na vida de Viktor Frankl. Vale lembrar que ele mesmo diz isso, né? Ele vai dizer na sua biografia: eu tinha caído no feitiço de dois homens que não só me impressionaram como pessoas, mas também me influenciaram profundamente, que são Rudolf Allers e Oswald Schwartz. É muito interessante esta afirmação dele, porque Rudolf Allers, como eu já havia dito, ele era extremamente católico. Ele traduziu para o alemão o The End et Essentia, né, a obra de Tomás de Aquino. Ele tinha contato com essa obra. Ele era profundamente neoescolástico nos seus estudos. Ele tinha um aprofundamento católico muito grande. Rudolf Allers, ele tem obras magníficas, né? Lembrando que ele de início foi aluno de Freud, discordando, né, do materialismo e do pansexualismo de Freud. Então ele se distancia de Freud, e após a Segunda Guerra Mundial ele começa a se aproximar muito da psicologia individual, né, de Adler. E durante, acho que mais ou menos uns 13 a 14 anos, ele foi um dos grandes assistentes de Adler, aprofundando a psicologia individual. Porém, ele também tinha grandes discordâncias, né? Discordância que Viktor Frankl também teve. Viktor Frankl foi aluno de Adler. Discordâncias também que Oswald Schwartz também teve. Nessa discordância, nesse embate, então, eles se separam. E ali ele começa, então, Rudolf Allers, ele inicia, de alguma forma, a terceira escola vienense, né, austríaca, de psicologia, de psiquiatria, que é exatamente a psicologia chamada existencialista, que não tem nada a ver com os existencialismos de Sartre, de Heidegger, etc. É muito mais profundo, tá? Ele é de fato um existencialismo enraizado na busca, né, do compreensão do ser humano, da existência humana. E Alfred Allers então inicia seus estudos com uma nova corrente. Quem que estava junto nesses estudos? Viktor Frankl, que foi aluno, né, de Rudolf Allers e de Oswald Schwartz, entre outros, tá? E
O próprio Rudolf Arles, ele tinha na cabeça que a psicologia, de fato, ela tinha por intenção reequilibrar, trazer o ser humano para a ordem de vida, buscar o ser humano, né, levar o ser humano, levar as pessoas a buscar a ordem por meio das virtudes, né, por meio de uma vida ordenada, por meio do conhecimento da verdade, por meio, né, do conhecimento do ser. Então ele vai fazer toda uma psicologia. Gente, eu tô aqui falando de modo muito raso, tá? Tô aqui falando de um modo muito enxugado. É muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Mas eu estou introduzindo aqui porque isso aqui não é um curso sobre, né, a psicologia tomista de Rudolf Arles, mas apenas dizer que ele encontrou no tomismo, né, exatamente aquilo que faltava em muitas outras psicologias, que é a reintegração, né, de uma busca, né, de ordem na vida. Ele enxergava o homem de uma maneira integral, ou seja, bio, psíquico, social e espiritual. Existiam fatores nos seres humanos que precisavam ser reordenados para um fim último, né, para uma finalidade capaz de trazer ao ser humano, né, um direcionamento concreto para a sua vida. Lembrando que, para Rudolf Arles, muitos das neuroses, né, do homem, muitos dos seus fatores, muitos dos seus desequilíbrios, né, estavam intimamente relacionados com o que ele poderia chamar de inconsciente espiritual. Ou seja, alguma coisa no ser humano, né, ligada ao espírito humano, que estava em desequilíbrio, estava em desordem. Obviamente o pecado original, obviamente a desordem causada pelos vícios, pelo pecado, que precisava ser reordenado pela santidade e pela vida virtuosa. Tanto é que o próprio Rudolf Arles vai dizer que só existe dois tipos de seres humanos, os neuróticos e os santos. E foram os santos que conseguiram encontrar o caminho da perfeição e do equilíbrio de vida. É muito interessante as teses, né, de Rudolf Arles. E não são teses meramente filosóficas ou de uma antropologia teológico-filosófica. É eminentemente psicológica. Ele trabalha com conceitos de psicologia, né, unindo certamente, fundamentando certamente na filosofia, na antropologia filosófica e teológica e na teologia certamente. Mas ele era muito profundo, até porque ele era neurocientista também, ele era físico, ele não era só psiquiatra, ele tinha outros conhecimentos biomédicos, né, da biomedicina. Enfim, este conhecimento dele e nesses diálogos com Viktor Frankl, nessas aulas, e lembrando que Viktor Frankl já era alguém que desde a sua juventude já questionava sobre a existência, sobre o sentido último da sua existência, fez com que Viktor Frankl se encantasse com as teses de Rudolf Arles. E qual foi a grande sacada, né, de grande influência? Rudolf Arles, ele encontrou no tomismo a base que ele precisava, base teórica e filosófica, para sustentar os seus conhecimentos psicanalíticos, né, psiquiátricos. E juntamente não só o tomismo, ele não se fechou só no tomismo, ele também fazia um diálogo muito importante com a neoescolástica, com o tomismo, né, com o neotomismo, com Max Scheler, né, e, inclusive tem muitos diálogos de Rudolf Arles com Edith Stein. Eles tinham muitos diálogos, muitas conversas sobre isso, e então tinha suas proximidades filosóficas, tinha suas aproximações, principalmente em tomismo e a fenomenologia, né, que Rudolf Arles fazia. Enfim, isso gerou em Viktor Frankl uma curiosidade muito grande, mas um aprendizado que ele levou para a vida inteira, que foi a base para ele então fazer todas as suas reflexões, que é a antropologia tomista. O modo como Santo Tomás de Aquino vê o ser humano, ou seja, constituído de corpo e alma uma alma espiritual, aberto à transcendência para as coisas, fez exatamente com que Viktor Frankl se encantasse com essa perspectiva antropológica tomista, herdada, certamente, por Frankl de Rudolf Arles. E é exatamente o próprio Frankl que diz isso. Tem um livro aqui da editora Ideias e Letras, o livro Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo, que eu indico, de Viktor Frankl, em que ele vai afirmar isso. Ele vai dizer: apenas na dimensão humana tem lugar aquela
unitas multiplex, como o homem foi definido por Tomás de Aquino. Essa unidade não é uma unidade na diversidade, mas, ao contrário, é uma unidade apesar da diversidade. O que é válido para a unicidade do homem é verdadeiro também para o fato de que ele é um sistema aberto. O sistema aberto aqui não está querendo dizer que o ser humano pode fazer da vida o que quiser, não é isso. Tá? Ele não está relativizando a essência humana, mas está dizendo que o ser humano ele é aberto para algo para além dele. Ele não está fechado em si mesmo. O ser humano é o único ser que é capaz de transcender a si mesmo num diálogo, num caminhar para o outro. Ele começa a encontrar sentido quando ele tem seu fundamento para além de si, né? Que é exatamente o significado tradicional de sentido. É algo que direciona para uma finalidade, né? E Viktor Frankl, ele assume essa antropologia, né, para fazer a sua análise então existencial e toda a sua teoria da busca de sentido para o homem. Ou seja, não é um homem fechado, mas é um homem composto, né? É um homem que tem corpo e alma, e esta alma é espiritual. Portanto, existem, vai afirmar Viktor Frankl, existem doenças que são espirituais. Existe então um inconsciente espiritual. Aqui não vamos confundir a dimensão da espiritualidade no sentido de que existe um espírito, existe corpo, existe a alma, e que uma coisa psicológica, né, tem que confundir a psicologia, né, com o psiquismo, com a espiritualidade. Não é isso que Viktor Frankl está falando. Inclusive, ele é bastante genérico quando ele vai falar das questões de espiritualidade. Mas ele quer dizer que existe no homem, e é aqui que ele fala que é o fator espiritual, uma transcendência, uma abertura para o mundo espiritual. Uma abertura para a busca de sentido que não está fechado na materialidade do seu ser. É isso que Viktor Frankl quer dizer. Ou seja, o ser humano não pode ter a sua vida direcionada somente para as coisas materiais, a sua vida, suas neuroses não estão localizadas somente nos impulsos sexuais, na sua libido, né, em coisas que ele herdou, né, historicamente ou culturalmente e socialmente. Mas existem fatores nogênicos, ou seja, né, fatores que têm origens no mundo espiritual, na sua capacidade espiritual, né, que influenciam diretamente nas neuroses e na saúde existencial de cada pessoa, que ele vai chamar de a busca de sentido, né? Este fato do ser humano buscar um sentido para a vida, buscar um sentido para as coisas e tentar compreender as coisas para que elas, fazendo sentido, possa trazer sentido para o homem, possa fazer com que o ser humano encontre uma razão para existir, para continuar existindo e buscando aprofundar essa existência. Ele vai dizer que isso aí é uma doença ou é fatores, né, ligados ao espírito. É o que ele vai dizer então as questões nogênicas. Então, quando Viktor Frankl diz isso, ele está dando uma abertura transcendental para o homem. E isto, queridos, é eminentemente tomista, né? Nós vamos já entender isso. Mas então, antes de ver essas afirmações de Frankl, eu vou me basear aqui, certamente em Tomás de Aquino, né, a própria Suma Teológica, na primeira parte da Suma Teológica, na questão 82, no artigo 1º, ele vai dizer assim, é uma pequena frase que ele vai dizer: logo, a vontade quer alguma coisa necessariamente. É a disputa, né, sobre a questão da vontade, né, são os artigos sobre a vontade, né, e o artigo 1 vai falar sobre se a vontade deseja alguma coisa necessariamente. Mas aqui não vai dizer que sim, existem coisas necessárias que a vontade quer. E ele chega a afirmar, né, que a vontade quer alguma coisa necessariamente. Então o que Tomás de Aquino está querendo dizer aqui? Que a vontade humana, que é uma das faculdades da alma, ela quer alguma coisa necessariamente, ela deseja algo, ou seja, a vontade, ela busca algo necessariamente, o que impulsiona o intelecto a buscar a razão disso, o que impulsiona o ser humano a buscar coisas, numa linguagem
mais moderna, né, do século XX, uma linguagem mais frankliana, ou uma vontade de de Rudolf Arles, adleriana, né, nós podemos dizer que o ser humano, a vontade humana, é o motor que nos movimenta para a busca de sentido, que é o que Viktor Frankl depois vai chamar de a vontade de sentido, né? E, ou seja, é algo no ser humano, na vontade humana, que sempre busca alguma coisa. Sendo a vontade aquela faculdade da alma que busca o bem, o intelecto, aquilo que busca a verdade, e a vontade que ele busca o bem maior para o ser humano é a realização plena da sua vida, que só pode ser encontrada em Deus, segundo Tomás de Aquino. Para Viktor Frankl, né, o ser humano é aquele que possui uma vontade de sentido, cujo sentido tem que ser aquilo que traz plena realização para o homem. Ele não vai dizer especificamente que é o Deus dos cristãos. Ele vai falar que é Deus. É o ser humano que busca de fato Deus. Ele vai afirmar com todas as palavras que o ser humano, a busca de sentido é quando ele se afasta desse sentido próprio, né? A falta de sentido humano é quando ele se afasta desta realização plena que se encontra em Deus. Quando ele se perde aí nas absolutizações de coisas relativas. Então, ou seja, a busca de sentido do humano, a busca de sentido para Viktor Frankl tem que estar baseado de fato na realidade, em coisas concretas, na verdade, né? Jean-Claude Larcher tem um livro chamado Inconsciente Espiritual. Eu indico, esse livro é maravilhoso, né? E ele explicando aqui a própria logoterapia, de modo breve, ele faz uma síntese importante. Ele diz aqui: assim, a tese principal de Frankl é que toda neurose resulta de uma perda de sentido da existência e que a única terapêutica adequada é a logoterapia, que visa encontrar o sentido perdido que reside em Deus, né? Então, Frankl, ele vai afirmar isso. O livro que ele afirma isso é, né, A Presença Ignorada de Deus. Esse livro que está aqui está traduzido pela editora Vozes e a editora Sinodal. E ele diz isso, né? Ele diz: a logoterapia, com o sentido concreto de situações, a logoterapia lida com o sentido concreto de situações concretas nas quais se encontra uma pessoa, por sua vez também concreta. A logoterapia, porém, não trata apenas da vontade de sentido em geral, mas aborda ainda uma vontade de sentido último. Ou seja, a logoterapia trabalha com a capacidade do ser humano de reencontrar um sentido último para a sua vida, encontrar algo pela qual vale a pena se direcionar, pela qual a vida completa faz sentido. Então, para nós entendermos melhor isso, então, eu vou ler aqui uma explicação do autor Clodovis Boff, né? Todo mundo sabe, Clodovis Boff, ele teve um insight teológico de um retorno às fontes teológicas, de uma capacidade, de uma honestidade intelectual muito grande. Não estou falando aqui de Leonardo Boff, estou falando aqui de Clodovis Boff, que é completamente diferente. Além da sua honestidade intelectual, ele tem vários livros que ele está fazendo, que é uma trilogia, chamado Livro do Sentido. E esse livro aqui, ele é uma apologética para o sentido da vida humana, né, é uma antropologia teológica profundíssima sobre a existência de Deus, sobre o ser humano que só pode encontrar verdadeiro sentido na vida em Deus, e ele se baseia aqui não só na logoterapia, mas principalmente em Tomás de Aquino e Aristóteles, entre outros grandes autores como Agostinho, vários padres da patrística, mas ele é um livro profundo sobre a existência humana. Eu diria que essa trilogia, o Livro do Sentido de Clodovis Boff, ele só tem ainda o volume 1 e 2, o terceiro ele está terminando, é hoje, na literatura brasileira, na obra brasileira, o melhor livro que nós vamos ter sobre antropologia teológica, né? Porque fundamenta Deus, ele fundamenta o humano, ele mostra como a verdade, né, faz com que o ser humano se direcione para a verdadeira realidade humana. Ele, para mim, é o melhor aprofundamento da própria logoterapia. Então, assim, eu indico esse livro aqui para que vocês leiam, né? Tem o volume 1 e o volume 2, que são obras excelentes. E
tratando sobre o sentido último, né, o sentido como finalidade, o nosso querido Clodovil Boff, ele vai fazer um aprofundamento maravilhoso, é algo assim profundo. Então veja como ele coloca aqui. O fim é o sentido da vida, porque dá sentido. Então olha como ele coloca aqui. Como vimos, do ponto de vista semântico, direção é a acepção primeira e imediata de sentido. Mas do ponto de vista existencial, sentido conota em primeiro lugar a ideia de finalidade. Aliás, falando com todo rigor, a finalidade não é o sentido, mas dá o sentido. O fim, ou a finalidade, só é sentido de modo causal. Em verdade, o que interessa finalmente na vida senão ter uma finalidade? Isso significa que o que se quer, de fato, não é tanto o sentido rumo, quanto o sentido finalidade. Então, obviamente aqui ele está se baseando em textos de Aristóteles e tanto Tomás de Aquino. Você vê que ele vai citar aqui vários autores tomista, mas também a própria Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, né, as obras de Aristóteles vai citar aqui como notas de rodapé. Ele vai nos mostrar então que o sentido é uma direção. Nós precisamos entender o sentido como uma direção a uma finalidade, e que é a finalidade, né, ou seja, que já é o campo da teleologia, ou seja, a finalidade que está direcionando a busca de sentido das pessoas. Então não é sentido rumo, não é assim, qual rumo eu devo tomar na vida, não. Para eu saber qual rumo eu devo tomar na vida, eu primeiro preciso saber, e aqui é o mais importante, o porquê, para onde esse rumo está me levando. Ou seja, é a finalidade, é o sentido finalidade que de fato direciona o ser humano a tomar um rumo. Então não é saber de fato qual é o rumo que eu tomo, mas qual é o fim pela qual eu tomo algum rumo. Ou seja, é a busca concreta de sentido. Ou seja, é exatamente o que Viktor Frankl está afirmando, é exatamente o que Viktor Frankl está dizendo, que a logoterapia não lida somente com os sentidos concretos da vida, né, que vão aparecendo nos sentidos instantes, com os instantes da vida humana. Mas não. Mas ele lida também com a vontade de sentido último, ou seja, com o sentido finalidade do ser humano. Isso é maravilhoso. Isso é profundo, tá? Porque é exatamente isso que nós precisamos buscar. A vida humana só começa de fato a recuperar o sentido da sua vida, nós só vamos de fato conseguir realizar coisas na vida quando tem um porquê, né? Quando tem uma finalidade, quando a gente consegue ver o porquê as coisas acontecem. Por que os cristãos conseguem resistir, né, a torturas? Por que existem grandes mártires cristãos que, quando você estuda a história deles, você começa a compreender como eles foram capazes de resistir a tais estados, né, a tais situações deploráveis, torturas, perseguições. Por que, né, a gente ainda afirma que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos? Porque existe um porquê, uma finalidade. Porque nós cremos no céu. Existe alguma coisa que transcende a nossa atual situação. Se aquilo que estamos vivendo, se tudo aquilo que estamos passando não é a finalidade de tudo, ou seja, se a matéria, se as dores não é o fim último da nossa existência, sofrer tais coisas faz parte da própria vida, porque existe alguma coisa para além dela. E se para nós o sofrimento está ligado aos sofrimentos de Cristo, mas depois vem a ressurreição, tal como aconteceu com Cristo, então vale a pena para nós certas coisas. O sofrimento tem sentido, a dor tem sentido, até a morte começa a fazer sentido. Por quê? Porque existe um porquê, existe algo para além. E nós sabemos que se alguma coisa tem sentido, o sentido está
fora da coisa. Por exemplo, eu quero tomar água, estou com sede. Então eu vou pegar um copo, colocar água e vou tomar a água. O sentido não está no copo, mas está naquilo que ele é útil, né? Não estou falando aqui de utilitarismo, tá? Mas para qual ele é útil, né? O sentido do copo está em guardar a água, né? Ou seja, condensar a água para que eu possa tomar. O sentido não está na água, né, e no tomar a água. O sentido está na minha sede. E o sentido da minha sede está porque eu preciso me hidratar. Então veja, o sentido sempre está fora do objeto. Sempre está fora da coisa, está para além do objeto. Está nele, mas para além dele, transcende ele. A nossa vida também. E Viktor Frankl percebe isso. Ou seja, essa antropologia tomista de que o ser humano não é somente matéria, mas ele é um composto, né? Ele é uma unidade, né? Apesar da sua multiplicidade. Ou seja, o ser humano é uma unidade. Muito bonito como Viktor Frankl entende Tomás de Aquino. Ou seja, ele é uma unidade com multiplicidade. Ou seja, ele tem a sua diversidade interior. Ele é um composto de corpo e alma, de corpo material, de alma espiritual. Mas justamente porque ele é um composto, é que ele transcende a si próprio. E justamente porque tem essa alma espiritual, é que ele vai para além de si. Justamente aqui, né, nesta base antropológica, é que Viktor Frankl encontra, né, as bases, né, para poder dizer e desenvolver a logoterapia. Isto é magnífico. Por isso Tomás de Aquino vai dizer então, que a vontade deseja algo necessariamente. Ou seja, ela deseja, ela busca sentido. A alma humana busca o sentido, ele busca algo que possa realizá-lo plenamente, um bem absoluto que possa trazer, né, sentido para a sua vida. E aí são as faculdades da vontade e do intelecto. O intelecto vai buscar a verdade, que vai nos libertando. É engraçado que quando a gente descobre a verdade de alguma coisa, ela se adequa à nossa mente de uma maneira tão perfeita e tão maravilhosa que as coisas começam a fazer sentido. Então a gente começa a abraçar ela, porque a verdade liberta. Mas, para eu buscar esta verdade, eu tenho que também perceber que essa verdade é um bem para mim. Então, um dos motores do intelecto, que também, e vice-versa, o intelecto move a vontade, mas também o intelecto é movido pela vontade. Porque o intelecto quer a verdade, e essa verdade, sendo um bem, direciona a vontade para essa busca desse bem, para abraçar esse bem que nós descobrimos. Viktor Frankl teve essa influência tanto de Rudolf Allers, né, quanto nas suas próprias experiências, por exemplo, no campo de concentração. Né? Viktor Frankl, ele acreditava plenamente, ele tinha fé, né, em Deus. Viktor Frankl queria, né, aproveitar e corresponder à sua própria existência, e ele amava profundamente sua esposa e queria vê-la de volta. Então ele resistiu a todos os como por causa do porquê, né, da finalidade, pelo modo como ele tinha, né, de viver. Ele começou a perceber que se ele tinha um porquê viver, um porquê passar por tudo isso, o como viver aquilo para ele já não importava mais, ele suportava aquilo. Porque existia alguma coisa que o transcendia aquela realidade, que era o reencontro com a esposa, viver a sua realidade de fé, reencontrar-se, lutar, combater no bom combate. Veja, ele nem era católico, Viktor Frankl era judeu. Mas exatamente por isso mesmo ele acreditava na transcendência da sua própria realidade. E por isso ele percebeu que existia alguma coisa que movia o humano para além de si próprio e que trazia sentido para ele, que era a finalidade, né, do porquê as coisas aconteciam. É muito profundo isso. Agora sim, eu quero apenas dizer aqui para vocês que tudo isso aqui é algo germinal, tá? Eu não estou entrando nas minúcias, nos detalhes, não estou aprofundando ali nos próprios termos psiquiátricos que o Frankl utiliza, que o próprio, nas próprias teses de Tomás, ele tem palavras muito profundas. Tomás de Aquino é um autor difícil de se estudar e muito profundo, né, em tantos outros. Tá? Agora vale a pena aqui nós ainda analisarmos outras falas, né? Outras realidades. Aqui, para nós entendermos ainda mais essa antropologia tomista pela qual influenciou diretamente e serviu de base tanto para Rudolf Allers e por consequência Viktor Frankl, eu quero ler aqui uma explicação, e é mais fácil ler porque ele condensa de modo muito claro, né, de A.D. Sertilanges,
né, nesse livro dele, Grandes Teses da Filosofia Tomista, quando ele vai falar exatamente do lugar do ser humano na criação, ele faz uma especificação antropológica tomista muito positiva. E aqui nos ajuda a entender ainda melhor Viktor Frankl e essa proximidade da logoterapia, que tem por base essa antropologia tomista, né, herdada de Rudolf Allers, e que proporcionou a Frankl, mesmo não usando Tomás de Aquino especificamente, mas proporcionou a Viktor Frankl a acertar, né, nas suas teses. Então veja, Sertilange vai dizer: pelo estudo da vida em geral e da alma, que é o princípio desta vida, já vimos qual o lugar que ocupa o composto, veja o termo que ele usa, composto humano na escala dos seres. Então, quando Viktor Frankl fala, ele utiliza a unitas multiplex, que é o termo tomista que ele herda, que ele fala, né, que ele diz que Tomás de Aquino deu esse conceito antropológico, é disso aqui que ele está falando, disso que Sertilange está dizendo, desse composto do ser humano, composto de corpo e alma. Ele vai dizer: o homem nem é anjo nem bruto, nem anjo encarnado, nem bruto elevado. É uma natureza mista, uma natureza composta, que como tal tem, por assim dizer, uma feição ontológica peculiar, e cujo caráter próprio, irredutível aos elementos, se manifesta no seu agir. Ao descer de Deus até a matéria pura, por aquela degradação progressiva que, para Santo Tomás, é a lei de toda criatura, deve encontrar-se este grau, deve passar-se pelo homem como por uma região intermediária do ser, como por um ponto de ligação. A alma humana tem perfeição suficiente para subsistir por si mesma, como anjo, mas não para se caracterizar individualmente e agir sem a cooperação do corpo. Este serve-lhe para captar as vibrações cósmicas e para lhes responder pelas suas reações. Só por meio do corpo nos é dado conhecer, não digo já a matéria, mas também o espírito. Pois toda a ideia, até mesmo a de Deus, radica primitivamente nas coisas, as quais só através dos sentidos entram em nós. E aqui ele vai começar a explicar, vai combater alguma coisa ou outra, e ele vai continuar. A nossa alma fica situada na linha divisória, múltipla e misteriosa, entre o nosso ser físico e o universo. Preside a nossa unidade e, por conseguinte, a nossa autonomia e oposição defensiva. Assim como as nossas mudanças, distingue-nos do mundo com que estaríamos confundidos. Se não fosse ela, como nele nos dissolvemos quando ela se aparta. É o guarda das nossas portas, o homem forte, que põe a salvo o nosso eu, o agente que provê a nossa conservação e também o agente da compenetração de dois mundos. A nossa natureza, olha que profundo isso, a nossa natureza está bem caracterizada, é una, visto o proceder do uno que se comunica em graus diversos. O que dela se deve afirmar é que é composta e diversa, é aquela unitas multiplex, da qual o próprio Viktor Frankl vai citar tirando Tomás de Aquino. O que dela se deve afirmar é que é composta e diversa pela sua mesma posição, que é na linha divisória, e, por conseguinte, tal natureza está exposta a ser dividida, embora possa e deva defender-se de tal divisão. Ou seja, isto aqui que Sertilange está condensando é aquilo que São Tomás de Aquino entende pela natureza humana, que é uma natureza composta. Para melhores aprofundamento disso, eu indico que você leia, né, por exemplo, As Três Idades da Alma, né, de Garrigou-Lagrange, como também a Teologia da Perfeição Cristã, de Antônio Rui Marim, e a Compêndio de Teologia Mística, Ascética e Mística, deixa eu lembrar aqui o nome dele, é de Adolphe Tanqueray, né, o Tanqueray, esqueci o nome dele, mas esses três também fazem eles iniciam ali uma antropologia teológica para poder depois explicar as questões místicas, que é muito profundo. Sertilange também vai dizer isso aqui, e toda esta base
né, tomista desse composto, esse ideal do ser humano como ser unitário, né, que tem que buscar então essa integralidade humana, deu a Viktor Frankl então esta base para compreender que o ser humano não pode ser somente analisado nas suas questões biopsíquico-social, mas que ele tem que também ser analisado nas suas questões espirituais. Quem também vai aprofundar isso, e eu já citei aqui, é o Jean-Claude Larcher. Isso aqui, ele é um teólogo, filósofo e psicólogo ortodoxo, que se baseia principalmente nos Santos Padres, mas de modo especial em São Máximo Confessor, né? Então ele trabalha a antropologia teológica aqui, é idêntica de São Tomás de Aquino, idêntica, com toda a finalidade a divindade. É muito interessante que no capítulo, quando ele fala aqui sobre a busca de sentido, ele cita aqui Viktor Frankl, ele cita aqui vários outros autores que trabalhariam com essa questão do inconsciente espiritual. É o próprio nome do livro, Inconsciente Espiritual. E a própria antropologia teológica dele nos mostra que o ser humano em tudo, todas as suas faculdades humanas devem ser direcionadas a buscar, né, a divindade, a se ligar com o sentido último do ser humano, que é Deus. Viktor Frankl também vai dizer isso. Quando o ser humano percebe, né, esse chamado a conhecer Deus, ele encontra de fato então uma razão para enfrentar todos os problemas e superar todos os desafios, porque a vida dele ganha sentido, né? O próprio Frankl vai dizer isso. Mas como é que isso acontece, né? Como é que isso começa a funcionar, né? Para Tomás de Aquino, o ser humano só vai conseguir se direcionar e viver, né, de modo real o seu livre-arbítrio. Lembrando que, para Tomás de Aquino, o livre-arbítrio, na vida de um ser humano que está em corrupção, o livre-arbítrio ele se torna, inclusive, contrário à santidade, tá? Porque a própria realidade se torna um peso, e não querendo buscar a santidade, não querendo buscar a vida de virtudes, o livre-arbítrio fica corrompido, né, corrompendo então sim a consciência, corrompendo então a busca, né, real, né, do equilíbrio e da ordem de vida, tá? Então o livre-arbítrio se torna um peso para o ser humano, e isso é verdade, né? Viktor Frankl vai chegar a essa conclusão de que essa neurose, ou seja, e essa doença da falta de sentido, é exatamente quando o ser humano, não encontrando mais sentido para sua existência, caindo num estado profundo de extrema depressão, vai fazer com que o próprio livre-arbítrio do ser humano se torne um peso, não tendo sentido na vida, ele decide-se pela morte. É quando acontece, então, os suicídios ou um estado vegetativo de existência. Então, Tomás de Aquino vai dizer que para nós, então, superarmos, né, essa falta de sentido, né, para superar esse peso do livre-arbítrio, o ser humano precisa buscar então um caminho, né, de reordenação da sua própria existência. Buscar o fim último das coisas, a verdade das coisas, buscar a verdade do ser, antes de querer fazer coisas, antes de querer ter coisas, antes de querer aprofundar o porquê das coisas, eu tenho que buscar o ser das coisas, né? Antes de querer compreender a minha própria vocação, eu tenho que me perguntar quem sou eu. Conhece a ti mesmo. É o aprofundamento de si próprio. Então, tanto é que São Tomás de Aquino parte do conhecimento do ser, conhecimento de Deus, a existência de Deus, a existência das coisas. Se o ser é concreto, as coisas então tornam-se concretas e reais, né? Se o ser transcende, mas cria por mediante a graça, por mediante da ex nihilo, então as coisas começam a fazer sentido buscando Deus, já que em Deus tudo volta para o nada. Então, assim, é um aprofundamento magnífico de Tomás de Aquino. E então o próprio São Tomás de Aquino, no Compêndio de Teologia, né, no capítulo 1, mais ou menos parágrafo 96, ele vai dizer: o que age por vontade preestabelece para si o fim pela qual age, diferentemente do agente natural, que age em vista de um fim preestabelecido por outro. Então, novamente, São Tomás de Aquino falando sobre esta vontade que deseja necessariamente alguma coisa, ou seja, essa vontade que busca uma finalidade para a sua vida, ou busca sentido, ele vai dizer assim, então, o que age por vontade, olha só que interessante, o que age por vontade preestabelece para si
o fim pela qual age. Ou seja, diferentemente do agente natural que age em vista de um fim pré-estabelecido por outro. O que ele quer dizer? Que o ser humano, na sua liberdade, ou nessa sua busca interior de sentido, né, da finalidade das coisas, da finalidade da sua própria existência, por causa da sua vontade, ele é livre para poder pré-estabelecer, ou seja, ele livremente, de modo autônomo, diferente dos outros seres, ele consegue então buscar algo pela qual vale a pena viver. Ele consegue então direcionar a sua vida. Quando ele coloca aqui que o ser que age pela vontade, diferente do ser natural, o ser natural aqui significa assim, um cachorro. O cachorro faz as coisas direcionada por outros. A própria natureza pré-estabelece para o cachorro que ele tem que ser cachorro, né? O gato, o camelo. O ser humano não. O ser humano ele pode questionar a sua própria natureza. Só que ele questionando a sua própria natureza está agindo segundo a sua própria natureza. Então, é o que o próprio Tomás depois vai ensinar. De um modo muito, né, muito bonito. Ele vai dizer aqui: as duas faces do sentido, respectivamente objetiva e subjetiva, correspondem à dupla dimensão do ser humano, que é ser de natureza e ao mesmo tempo ser de liberdade. Como ser de natureza está dado, tem uma estrutura ontológica. Como ser de liberdade, ele se faz atuando as possibilidades inscritas em sua estrutura. Como ser de natureza, nasce e vive dentro das condições prévias à sua existência. Por exemplo, eu quero questionar a minha própria natureza. O fato de eu poder questionar algo, perguntar algo, é próprio da natureza. Então eu questiono a natureza, vivendo a própria estrutura da minha própria natureza. Como ser de natureza, nasce e vive dentro das condições prévias da sua existência. Como ser de liberdade, pode optar livremente a partir e no seio dessas condições. Como ser de natureza, ele tem um destino, uma sina, que é, por exemplo, ter tais genitores, ser varão e viver em tal tempo. Como ser de liberdade, tem uma destinação, uma vocação, que é o modo como elabora seu destino segundo um propósito a se dar, como, por exemplo, constituir família, assumir tal profissão e morar em tal cidade. Aqui eu falei Tomás de Aquino, mas isso aqui é baseado nas palavras de Tomás de Aquino, o que o próprio Clodovis Boff está nos mostrando. Ora, ele vai dizer, como ser de natureza, o homem tem sentido. O sentido é embutido em sua estrutura espiritual. Como ser de liberdade, ele dá sentido à sua vida, elaborando aquele sentido em função de uma opção livre. Por isso, o sentido, para começar, não se inventa, mas se descobre. E, depois de descoberto, se segue. Não se cria, mas se reconhece. E depois de reconhecido, se vivencia. O sentido é como o tesouro escondido no campo de que falou Cristo. Importa descobri-lo para dele tomar posse. O sentido não se produz, mas se revela, e depois de revelado, se assume. A palavra do verdadeiro buscador de sentido soa: se assim é, pois que assim seja. Ou seja, veja, baseado nas palavras de Tomás de Aquino, o livro do sentido, então, de Clodovis Boff, vai mostrar que o ser humano então descobre o sentido, e depois de descoberto se assume. Ora, é exatamente isso que Viktor Frankl vai dizer. Ele vai dizer aqui, ó, né, no livro A Presença Ignorada de Deus, Viktor Frankl vai dizer: o ser humano pode assim ser verdadeiramente ele próprio também nos seus aspectos inconscientes. Por outro lado, olha só, ele é verdadeiramente ele próprio somente quando não é impulsionado, mas responsável. Lembra que foi exatamente isso que Santo Tomás de Aquino diz. É quase a mesma frase. Santo Tomás de Aquino diz que o que age por vontade, ou seja, o que age na liberdade da sua vontade, aquele que assume a responsabilidade da sua existência, preestabelece para si a finalidade ou o fim pela qual age, diferentemente do agente natural, que age em vista de um fim pré-estabelecido para o outro. Ou seja, o que age por vontade, ele preestabelece a finalidade da sua própria existência. Ou seja, ele não é mecânico, não é robô. Ou seja, então ele descobre que a sua vocação
é ser santo. Então o que ele vai fazer? Ele vai abraçar essa finalidade e a sua vontade vai, junto com o intelecto, descobrindo que essa santidade é algo verdadeiro e, portanto, algo bom e, portanto, impulsiona e atrai a vontade. Descobrindo isso, faz com que o ser humano, então, faça de tudo. Deixe de fazer coisas e comece a fazer outras coisas para poder ser santo. Ou seja, a sua vida começa a ser direcionada, reestruturada, reorganizada, adaptada a esta finalidade. Viktor Frankl vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer então que é verdadeiramente ele próprio, ou seja, o ser humano é verdadeiramente ele próprio, somente quando não é impulsionado, ou seja, quando ele não é um agente natural que age simplesmente porque está pré-estabelecido por outro, mas, ou seja, quando ele não é impulsionado por outro, mas quando ele é responsável. O ser humano propriamente disso começa onde deixa de ser impelido e cessa quando cessa de ser responsável. O ser humano propriamente dito manifesta-se onde não houver um id a impulsioná-lo, mas onde houver um eu que decide. Ou seja, o ser humano só é ele próprio quando ele age na sua liberdade de modo responsável. É isso que Viktor Frankl está dizendo. O que significa isso? Que quando então ele descobre um sentido para si, que é aquele sentido último, do qual ele diz nesse mesmo livro A Presença Ignorada de Deus, e esse sentido útil é Deus, para Viktor Frankl. Então quando ele descobre isso, quando ele percebe essa sua autotranscendência interior, então ele tem que ser responsável na sua liberdade de poder assumir isso. E quando ele assume isso com essa responsabilidade, quando ele assume isso, ele deixa de ser impulsionado. Quando ele deixa de ser impulsionado, ele se torna livre. Sendo livre, então ele começa a ganhar sentido para a sua vida. Porque esta liberdade que tira ele das suas prisões, leva ele a encontrar então uma responsabilidade existencial, uma responsabilidade com a própria vida. Porque ele percebe que a própria vida é um bem. Então, se a própria vida é um bem, ela precisa ser vivida. Só que vivida para onde? Para Deus, para a sublimidade do seu ser, para algo que vai para além de si. Então é aí que ele começa então a ter então uma razão de viver, uma razão na sua existência, que é o que depois Frankl, que o próprio Tomás de Aquino e que grandes outros autores vão dizer, o próprio Rudolf Allers vai dizer que é a questão da vocação. Tá? E eu quero, finalizando, né, o próprio depois Rudolf Allers, sobre essa questão da responsabilidade, ele vai afirmar, veja como essa questão da responsabilidade herdada, né, que Viktor Frankl herdou de Rudolf Allers, está intimamente ligado com o tomismo, e como Viktor Frankl foi intimamente influenciado, então, antropologicamente por Tomás de Aquino através de Allers. Olha aqui que ele diz sobre a questão da responsabilidade. O problema da responsabilidade é um problema moral. Porém, a estrutura de uma conduta, seja ela qual for, não pode ser compreendida sem considerar os fins perseguidos pelo sujeito, os valores que deseja alcançar por meio de seus atos, ou seja, a posição por ele assumida diante das leis e dos fatos morais. O que Rudolf Allers está dizendo? Que a responsabilidade, apesar de ser um problema moral, ela só pode ser analisada, compreendida na sua estrutura de conduta, né, a partir, né, das coisas que o sujeito ou a pessoa, né, considera como finalidade. Volta o problema da finalidade. Tomás de Aquino diz o quê? Que o ser humano, por ser um composto de corpo e alma, e esta alma tem uma faculdade chamada vontade, esta vontade que busca um sentido é aquilo que direciona o ser humano por uma finalidade. Também através do intelecto, né, que busca a verdade. Viktor Frankl vai dizer a mesma coisa. Viktor Frankl vai dizer que o ser humano ele só se torna livre para encontrar de fato um sentido último para a sua vida quando ele deixa de ser impulsionado e passa a ser responsável pela sua própria vida. E essa responsabilidade só se torna concreta quando existe uma finalidade para todas as suas escolhas. Então você vai conseguir entender se o ser humano é de fato responsável, se de fato ele tem caráter, se de fato ele é um ser que está entendendo a responsabilidade da vida, né, entendendo as coisas, quando as suas finalidades, quando a conduta pela qual ele está escolhendo essas coisas tem uma finalidade positiva e sublime, que transcende a si mesmo, que está baseado na bondade, no amor, né, na responsabilidade para com o outro, na caridade, coisas que Viktor Frankl vai dizer, coisas que Tomás de Aquino vai dizer e que Rudolf Allers também vai ensinar. É o caminho de virtude, o caminho da ordem, os princípios, né, dos santos. Né? Todos os santos foram virtuosos.
Portanto, para Viktor Frankl, você tem que ser responsável com a sua própria vida. Ou seja, não ser leviano, não ser raso. Ou seja, não ser um viciado, né? Não ser um irresponsável. Ou seja, ser responsável é ter virtudes na vida. É perceber que todas as suas ações têm consequências. É assumir a responsabilidade dos seus atos. É assumir a responsabilidade das escolhas. Somente uma pessoa livre pode fazer escolhas. E toda escolha exclui coisas. Toda escolha requer abraçar algo e renunciar a outros algo. Viktor Frankl diz isso. Tomás de Aquino diz isso. E Rudolf Allers diz isso. Portanto, a grande influência de Tomás de Aquino, do tomismo, na verdade, né, do tomismo, através de Rudolf Allers, que exerceu na vida de Viktor Frankl, é contra a sua antropologia. A antropologia filosófica e teológica do ser humano. É o existencialismo, né, católico que de fato influenciou Viktor Frankl a compreender que o ser humano não é só um ser composto e formado por questões biopsíquico-social, mas biopsico-social e espiritual. E aqui eu queria também, para finalizar esse vídeo, mostrar que não é só eu que percebi isso, não, mas outros autores, como havia dito o próprio Felipe Miramontes, que é um logoterapeuta mexicano. Ele no seu artigo nomeado Para Além de Frankl, Allers e Schwartz, a terceira escola vienense de psicoterapia, ele vai relatar uma questão biográfica muito importante na vida de Frankl, né? Ele vai dizer aqui, falando de Allers: o próprio Allers, durante a sua estada em Milão, aprendeu a filosofia neoescolástica que se ensinava na época e gostou do pensamento de Santo Tomás, um autor que ele já havia lido antes e cujo De Ente et Essentia traduziu para o alemão, bem como as obras de Santo Anselmo. Isso ele tirou de Chavarria. E precisamente agora preste atenção aqui, que aqui que é o mais importante. Precisamente nos referentes antropológicos da logoterapia, aquilo que eu falei no passado, quando Frankl fala da existência humana como uma múltipla unidade, ele está analisando esta questão como já havia feito Santo Tomás. Portanto, podemos supor, mais uma vez, dada a proximidade que Allers tinha com o tomismo, essa influência entre o pensamento de Santo Tomás e de Frankl quanto à concepção antropológica de pessoa foi também uma contribuição do professor Allers, que, novamente, ele emergiria como um grande contribuidor para a logoterapia como a conhecemos hoje. Ou seja, essa é a grande influência e contribuição de Tomás de Aquino, do tomismo, né, e de Rudolf Allers, que é tomista, católico, na logoterapia e na vida de Viktor Frankl. Espero que eu tenha ajudado. Uma breve introdução, né, uma provocação a esse tema tão maravilhoso. Que Deus te abençoe e eu possa abençoar cada um de vocês que está nos assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.